Obrigado, senhora presidente. Eu quero agradecer e confesso que hoje me fez lembrar Platão quando ele diz que a sabedoria está na repetição. As eleições de outubro de 2018 deu um recado muito claro. A população está cansada com os mesmos resultados. Será um retrocesso se esse Senado Federal não admitir sequer a possibilidade de uma instalação de uma comissão parlamentar de inquérito que, diga-se de passagem, tem fato determinado e que não tem o objetivo de se condenar ninguém, porque até outro que determina o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, apenas vai apurar e, havendo indícios suficientes, vai remeter aquele que constitucionalmente é o guardião, é o dominus litis, é o custos legis da ação penal, que é o Ministério Público, até outro que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal. Então, eu não posso falar que 210 milhões de brasileiros estão surfando em qualquer água. Eu tenho que dizer que nós, senadores, os deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, nós fomos eleitos pela maior demonstração de cidadania, que é o sufrágio universal através do voto. E todo o poder emana pelo povo e é exercido por nós, seus representantes. Nós não podemos ficar calado e não dar voz a 210 milhões de brasileiros que clamam, sim, por essa CPI, porque essa CPI não é caça às bruxas. Senador Alessandro Vieira, eu tenho orgulho de dizer que eu assinei 2 vezes e assino tantas quantas forem necessárias, como assinei pedido de impeachment, porque ninguém está acima da lei. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, isso é uma premissa constitucional. Eles são independentes, mas são harmônicos entre si. Mas nenhum deles pode se sobrepor à espinha dorsal de um verdadeiro Estado democrático de direito, que é a Constituição Federal. Nenhum deles. Tanto é que muito bem falou a senadora Selma Arruda, que se nós temos competência para julgar ministros, se nós temos competência para apurar atos do Executivo, por que não termos competência para instaurar uma simples comissão parlamentar de inquérito? Então, a minha fala aqui é: eu não quero decepcionar os milhões de capixabas, eu não quero decepcionar aos 210 milhões de brasileiros que clamam e têm sede de um processo democrático, mas não existe nenhum processo democrático que se sedimente se o terreno for arenoso. Nós temos que dar sustentação em cima de um comportamento ético e moral, para depois sim vir aqui a Constituição Federal. Acima de qualquer artigo citado hoje aqui, nós temos um comportamento ético, nós temos um comportamento moral, nós temos uma voz da população, uma voz de desdentados, de desvalidos, de sem vez, sem voz, sem dignidade, sem saúde, sem educação, sem habitação, com um salário mínimo que é uma miséria, com uma desigualdade social, e que ninguém está acima de ninguém. Nenhum poder se sobrepõe ao outro. Os poderes são independentes e harmônicos, mas todo poder é investido pelo povo. E nós somos eleitos pelo povo. Agora, com todo respeito, os ministros não foram eleitos pelo povo. Por isso que eu morro defendendo que tem que ter mandato para ministros com prazo de validade, como tem aqui para o Senado, como tem para a Câmara. Agora, eu faço um apelo aos senadores: deixe as suas convicções, talvez interesses, com todo respeito, e dê voz a esses 200 milhões de brasileiros que querem, não caça às bruxas, querem apenas a
possibilidade de se instaurar uma comissão parlamentar de inquérito e apurar, não havendo nada, quem nada deve, nada teme. Por que? Porque para um ladrão de bicicleta, como muito bem disse, o processo penal fica dormindo eternamente em berço esplêndido? Por que as prisões preventivas, as prisões cautelares, elas são lançadas a todo momento? Por que no Brasil se criminaliza a pobreza? Por que aqui nessa casa nós criminalizamos funcionários terceirizados? Por que aqui nessa casa, que nós deveríamos dar o exemplo da igualdade, nós temos elevadores exclusivos para senadores? Por que aqui nessa casa, que é a casa do povo, nós temos que os terceirizados passam por detector de metais? É preciso fazer essa faxina moral aqui, para depois sim começar a falar: olha, eu tenho orgulho de dizer que eu sou senador da República pelo Estado do Espírito Santo, não só para atuar nos interesses da população capixaba, mas da população brasileira. A essa população que não tem voz. É porque se você fizer traçar um perfil socioeconômico, um perfil sociológico da representação, tanto no Congresso Nacional como no Senado, você vai chegar à triste conclusão que, infelizmente, nós não temos uma representação da população menos favorecida. Basta você olhar aqui quantos senadores negros nós temos, quantas mulheres nós temos, quantas das minorias, e nós temos aí um comportamento que viola direitos de minorias, viola as terras indígenas, viola o direito humano essencial, que é a saúde, a educação pública. E nós não podemos ter poder para autorizar uma CPI. Minha gente, eu não quero sair dessa comissão. Eu quero sair com a cabeça erguida. Eu quero olhar para cada cidadão brasileiro e falar: podem contar comigo incondicionalmente. Mas eu, como está escrito no nosso hino nacional, verás que o filho teu não foge à luta. E nós não podemos fugir a essa luta. Nós temos que dar uma resposta. Essa resposta tem que ser pela aprovação, com louvor, do voto do ilustre colega senador Alessandro Vieira, no qual eu mais uma vez rendo aqui minhas homenagens pelo seu brilhantismo, pela sua hombridade, pelo seu caráter, pela sua coragem de enfrentar um tema que já passou da hora. Eu não falo nem que está na hora, passou da hora de enfrentar. E essa discussão passa pelo Senado Federal. Nós somos 81 senadores. Eu já iniciei aqui o meu mandato e confesso, com vergonha, no primeiro dia, quando da eleição do presidente dessa casa, com 82 votos. Por aí você já vê. Olha, pelo amor de Deus, vamos dar uma resposta. Essa resposta não é por onda, não é por imediatismo, não é por caça às bruxas. Essa é uma resposta que está na Constituição. O Senado Federal tem competência para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. Finalizo citando Tiago de Mello. Nós não temos caminho novo. O que temos de novo é o jeito de caminhar. E é um jeito de caminhar que obedece à Constituição Federal e que diz que nenhum poder é melhor que o outro e que ninguém está acima de ninguém. Concluindo, eu voto acompanhando o nobre proponente Alessandro Vieira. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o senador Lazier Martins. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, colegas senadores. Eu aqui gostaria de ratificar minha manifestação já feita em plenário em apoio à instauração dessa CPI, não apenas por ser conhecedora do nosso Poder Judiciário, mas por entender que os pedidos são tecnicamente perfeitos. Os fatos arrolados pelo senador, autor da proposição, são muito diferentes do que se entender que isso esteja, de uma forma ou de outra, interferindo no entendimento jurídico de qualquer magistrado. Só quem julga é que sabe. Quando você profere uma decisão,
escondendo interesses pessoais, ou quando você profere uma decisão coerente com todas as outras decisões que você dá no mesmo sentido e, neste caso, então, apenas expressando o seu ponto de vista, a sua interpretação judicial. Eu gostaria, porque eu sempre sou muito breve nas minhas falas, senhora presidente, apenas de fazer a seguinte pontuação. Veja bem, o artigo 48, da nossa Constituição Federal diz o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, Senado e Câmara, com sanção do Presidente da República, não exigida nessa data para especificados no artigo 49, o artigo 49 é competência exclusiva do Congresso Nacional, senhora presidente. Inciso 10, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer das suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. Ora, se nós podemos controlar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, por que não podemos fazer a mesma coisa com os atos do Poder Judiciário quando há expressa disposição a esse respeito? Então, o Executivo é o único poder, fora o Legislativo, que é fiscalizável. Nós temos um poder intangível, o Poder Judiciário é inatingível. Não se pode admitir uma situação dessas. Nós temos aqui, senhora presidente, um outro dispositivo que eu gostaria de citar também, que é o artigo 52, inciso 2, óbvio que já foi citado aqui exaustivamente, inclusive pelo autor do pedido de instauração de CPI, que diz expressamente que compete privativamente ao Senado, apenas a nós senadores, processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, e o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Ou seja, quem pode o mais, pode também o menos, né? Apenas para finalizar a minha pontuação aqui, no artigo 58 da mesma Constituição Federal, parágrafo 3º, temos que as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos regimentos das casas, serão criados pela Câmara, pelo Senado e etc. Então, nós temos na CPI, inclusive, poderes próprios das autoridades judiciais. Nada mais justo, reto e coerente que se instaure esta comissão parlamentar de inquérito. E vou dizer mais aqui para vocês. Hoje, senador Cajuru, senador senador Espiridião Amin, lá na minha cidade, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, eu estou sob julgamento em uma AIGE, aonde sou acusada de irregularidades eleitorais. Estou sendo julgada hoje tranquilamente, porque o Estado tem todo o direito de me investigar e de me julgar. Se eu não concordar com o resultado, eu recorro. Mas eu não posso me ingerir contra o direito que o Estado tem de me investigar e de me julgar. Se eu não posso, não serão os intocáveis que o poderão. Então, eu deixo apenas esse registro, senhores, no sentido de que nós mantenhamos a dignidade do Senado, que nós não nos acovardemos e que nós, efetivamente, sem nenhuma paixão, sem nenhuma caça às bruxas, sem nenhum pré-julgamento, mas que nós possamos, pelo menos, investigar o que está por trás de tantas denúncias que cotidianamente vêm à mídia e vem ao povo brasileiro. Nós não estamos aqui para jogar para o povo, não. Nós estamos aqui para jogar para a mídia. Nós estamos aqui para fazer o que é certo. Nós não podemos nos frustrar dessa nossa obrigação. Muito obrigada. Obrigada, Giza Selma. Nós é que agradecemos a senadora. Com a palavra, o senador Fabiano Contarato.